Olá, irmãos, profissionais do Reino de todo o Brasil. Meu nome é Denis, sou fisioterapeuta. Hoje sou coordenador do grupo de profissionais do Reino Santa Bernadette de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, e também na equipe nacional de formação. E nessa nossa sequência de vídeos sobre o nosso texto base, me é proposto trazer à tona aquilo que o nosso texto base diz sobre o nosso quinto pilar, que é missão e ação na sociedade. Nesse contexto de missão e ação na sociedade, nosso texto base nos traz a importância da formação de discípulos missionários nos nossos grupos. Nossos grupos têm de priorizar a formação de discípulos missionários, visando o quê? A missão e a ação nos contextos tanto eclesial e social no qual estamos inseridos. Lembrando também, claro, que o nosso local de trabalho é um campo privilegiado para tal, para exercer essa missão e essa ação na sociedade. Também o nosso texto base nos recorda que nós, enquanto profissionais do reino, enquanto grupo de profissionais do reino, somos convidados a efetivar esse nosso chamado de construir a tão sonhada civilização do amor por meio de nossos próprios talentos profissionais, promovendo uma ação concreta na sociedade. Assim, o profissional do reino evangeliza com um testemunho de vida, aplicando esses dons profissionais e espirituais ao bem comum. E seguindo essa linha de raciocínio, nosso texto base traz a ideia da fé contextualizada, onde a proposta de vivência dos profissionais do reino e do grupo de profissionais do reino é de uma fé contextualizada, de forma que a própria fé, articulada com as vivências diárias, é o nosso diferencial nas nossas ações. Não é apenas uma prática de boas ações, mas uma prática de um testemunho de vida fundamentado na fé. Vai além de fazer um bem. Literalmente fundamentar-se na fé para executar aquele bem, seguindo as inspirações do próprio Espírito, seguindo a doutrina, seguindo o que nos traz a Mãe Igreja, principalmente. E tal fé parte da experiência mística do amor de Deus, claro. Só essa experiência pessoal com o próprio Deus é capaz de converter o coração e atestar tudo o que a doutrina nos traz, tudo o que a palavra nos traz. Apenas as palavras, apenas a doutrina, sem essa experiência mística do amor de Deus, não é o suficiente para sustentar o cristão na batalha diária. E assim, essa experiência mística é quem impulsiona o profissional do reino a se inspirar no modelo de ação de Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser alter Christi, outros Cristos. No que concerne a ação na sociedade, o nosso texto base ainda nos traz a ideia de ação inteligente. Parafraseando Alberto Carneiro no nosso Encontro Nacional de Profissionais de 2015 em São José dos Campos, ele nos traz a ideia, a moção de profissionalização do bem, uma ação inteligente. E o nosso texto base diz que a ação social ela parte da realidade de cada GPR. Cada profissional do reino, cada grupo de profissionais do reino, na sua localidade, deve avaliar a sua realidade para colocar em prática essa ação social. Não dá para gerar algo concreto com todas as diretrizes em nível nacional, porque a realidade de cada localidade é distinta. Os grupos de São Paulo, de Cachoeiro de Itapemirim, de Uberlândia, cada um tem a sua realidade. Tanto a realidade local da sociedade, as necessidades que aquela sociedade ali, aquela região necessita, quanto as realidades dos profissionais do reino, de cada GPR, de acordo com as suas possibilidades. Daí a necessidade de um discernimento em grupo daquilo que pode ser feito, daquilo que deve ser feito e como deve ser feito. E ainda, esta ação social deve ter como cerne a transformação social. Tem de gerar frutos concretos e frutos duradouros, não
ser uma ação imediata, assistencialista, dependente de que seja realizado uma atrás da outra, com frequência. Isso nos traz o texto base e essa é a ideia de profissionalização do bem, fazer algo articulado que vá dar frutos, algo que nasce e tenha vida própria para seguir. Ainda o nosso texto lembra que não é necessário que essas ações sejam grandiosas em atos ou em público. Não precisa um público grande ou não necessariamente deve ser o ato grande, concreto, no sentido de grandes esforços, grandes materiais, grande uso tempo de ação. Mas o mais importante é que o serviço seja de qualidade e que ofereça um olhar cristão sobre a vida dos atendidos. Nós temos de mostrar a nossa face cristã. Nós temos de mostrar que o que nos motiva a executar aquela ação é o Cristo que nós conhecemos, é o Cristo o qual nós tivemos aquela experiência mística que nos conduz à conversão. Não podemos apenas fazer uma ação social, nem sequer só uma ação social inteligente. Ela tem de ser, além de qualidade, deve ser testemunho do Deus que nos move a esta ação social. Senão seríamos apenas mais uma ONG realizando, não desprezando o trabalho das ONGs, claro que não, mas o nosso chamado, o nosso texto base nos lembra do nosso chamado, de falar de Deus para toda criatura. Então a nossa ação deve deixar claro que o que nos move àquela ação é a presença de Deus em nossos corações. Além da necessidade da nossa ação social promover a dignidade humana. Então, este é o cerne da nossa ação social. Ela deve ser inteligente, gerar transformação social, não sendo assistencialista, imediata, dependente. Não precisa de atos grandes, mas sim um serviço de qualidade e ainda que ofereça o olhar cristão sobre a vida dos atendidos e promover a dignidade humana. São as diretrizes básicas para que possamos discernir uma ação social enquanto GPR, enquanto grupo de profissionais do reino, na nossa realidade local. Quanto à missão, nosso texto base recorda-nos que ela é quem nos garante a possibilidade de não nos conformarmos com este mundo, mas transformá-lo por nossa renovação espiritual, como dizia São Paulo aos Romanos. E assim a missão é a nossa forma de construir a civilização do amor. É a partir da experiência do batismo no Espírito Santo e as suas consequências, as quais nós temos como grande bem espiritual o próprio batismo e suas consequências. E esse é o grande bem espiritual que podemos espalhar para todos os corações dos profissionais do mundo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa grande missão. Assim, nosso texto base recorda-nos que o GPR é o lugar onde chegamos. Chegamos para quê? Para nos abastecer na vivência da espiritualidade pentecostal, nos formarmos discípulos pela formação integral e praticar a partilha vivencial. Mas também é de onde partimos. Partimos em missão para partilhar na sociedade os talentos recebidos do Senhor nessas nossas reuniões eclesiais. Então a nossa reunião, nosso encontro de profissionais dentro do GPR não é o fim, mas é o início, é onde chegamos para nos abastecer e de onde partimos para partilhar estes frutos do batismo no Espírito Santo para com o próximo, para com a sociedade. Necessário ainda é planejar, executar e avaliar a ação missionária propriamente dita. Aquela ação além do próprio testemunho, do testemunho pessoal, a ação de evangelização ela deve ser planejada. E após planejada e executada, ainda deve ser avaliada, para que os membros do GPR estejam capacitados pelo poder do Espírito Santo a efetivarem outros frutos concretos provenientes das missões, como os grupos de oração do trabalho, os GOTs, trabalho com empresários, novos GPRs, encontro
experiência de oração de profissionais, encontro por áreas, consolidar o projeto 1º de Maio, tudo isso a fim de construir nessa cidade a civilização do amor.